Como sempre, para todos nós viventes, como estava falando sobre o reino e sobre o mundo, que foi falado a respeito do mundo, e que, evidentemente, Jesus referiu-se que o meu reino, como ele falou, não é desse mundo. Onde ele vive é um estado diferente, em que o Espírito cria, porque obteve a sua vitória completa sobre os instintos escravizantes. Subentendem-se que o reino é definitivo e o mundo transitório, em que o primeiro vibra sobre o governo e exige uma eletividade específica para habitá-lo. E o segundo é de quem mais sabe impor-se pela sua força, astúcia ou condição pessoal. É de senso comum que o maior conquistador do mundo não é quem derrota muitos homens ou povos, porém quem primeiro derrota as suas mazelas e paixões. No conceito, meu reino não é deste mundo, Jesus procurou focalizar-nos a imagem diferencial em que o mundo é a matéria transitória e o reino um estado real e inalterável, porque se constitui da energia sob o controle das mentes, cuja vontade e amor já desenvolveram ao ponto de só proporcionarem aventura alheia. É evidente que nesse curso de palavras Jesus distingue um reino, convivência superior, disciplinada e dirigida convenientemente, tal qual uma nação terrícola é amparada por certo governante. Em oposição, ele figura o mundo habitado por todos os homens e conflitados por paixões, interesses, competições, vícios, uma vivência indisciplinada sob o egoísmo individual. Mas num reino vive os que pelo progresso espiritual foram escolhidos sob uma proteção, e para todos basta que a espontaneidade da alma tão sublimada de cada um seja a garantia da aventura geral. Mas o mundo subentende-se um local de satisfações, gozos, paixões imediatas e indisciplinadas, as quais se manifestam conforme a índole e a graduação de cada homem. Então, vocês estão vendo que o Ramatiz procura realmente cada passo nos explicar essa diferença que ele quis dizer do mundo e o do reino. Jesus acentuava ser um rei espiritual, indestrutível e emancipado, não um rei homem, ainda limitado pelo nascimento e depois destruído pela morte física. Ele se afirmou um soberano do reino de Deus, um emancipado, completamente livre do Maya, ou da ilusão do mundo material. Era então
o próprio caminho, verdade e vida, e podia afirmar: aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz, demonstrando a sua identificação com um soberano de si mesmo, um monarca do reino espiritual, vibrando em igual frequência sublime. Além de expressar a diferença entre o reino espiritual ou da energia livre em confronto com o mundo material da energia escravizada nos contornos e limites das formas, Jesus identifica-nos a vida real e autêntica do espírito imortal. Ele distingue o rei como a própria identidade soberana do espírito liberto, não um vassalo de paixões menos nobres, mas o programador do seu próprio destino e autor da sua própria felicidade. Então, gente, e assim, muitas vezes lá mesmo, né, falando, tanto é que lá em Judéia, lá na Palestina, nos vários lugares onde Jesus veio pregar, né, muitas vezes os hebreus naquela época, né, os israelitas, eles não entenderam muita coisa, né? Muita coisa que Jesus falava, mesmo falando por parábolas, ali mesmo ao ar livre, né, mostrando, né, e certo significado das palavras, muitos deles não entenderam. Principalmente quando vocês forem, agora nessas últimas palavras que foram ditas sobre a vida de Jesus, que teve desde antes dele vir ao mundo, e depois a sua infância, a sua adolescência, e ele viveu como todo e qualquer outro homem, né? E então, Jesus, depois, quando ele estava para ser crucificado, então antes dele ser crucificado, ele viu que os discípulos, mesmo os apóstolos que estavam com ele, não entenderam o significado desse reino que ele falava, que o reino dele não era desse mundo. Então, e que eles, né, se seguissem os seus ensinamentos, aquilo que ele estava mostrando, né, eles teriam um reino, iriam conhecer esse reino. Então, eles pensaram que era um lugar onde eles iam viver, os hebreus. E quando também eles atrapalharam quando Jesus nasceu, né? Que falaram que era um rei, um novo rei, né? Um máximo de um espírito dietadíssimo, mas ele na configuração deles, aqui falando do rei, eles achavam que ele ia governar, que eles iam tomar conta do reinado lá da Palestina, porque eles falaram: nossa, Jesus se designou, resolveu a ir na Palestina, mas Jesus ia fazer palestras, porque era um dia que era de festa naquele lugar. E eles entenderam que ele ia tomar posse, né, como rei, e que eles iam ficar livres do jugo dos romanos, que naquela época eram. Então, vocês ficam vendo que até mesmo os apóstolos, os discípulos, não chegaram ainda a uma compreensão daquele meu reino, né, desse mundo. Vocês vão chegar a conhecer esse reino. É lógico, depois de muito aprender, de muita gente modificar nossa vida, nossos atos, seguirmos
os ideais certos, aí sim. Mas isso vai demorar, não era por ali. Eles achavam que Jesus ia aparecer esse reino para eles naquele momento. E por aí, por hoje então terminando, desejo muita paz para todos.